À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com esta oração, os primeiros cristãos enfrentavam adversidades e grandes tribulações. E essa oração, ela traz em si mesma um grande legado de fé e, além disso, uma grande herança teológica. Foi a primeira oração na qual Maria é dita como Mãe de Deus, um registro feito pelos primeiros cristãos. Na verdade, esta realidade ela já é um patrimônio de fé da Igreja desde os primeiros séculos. Era muito natural para os cristãos, os católicos, entenderem que Maria era de fato Mãe de Deus. Mas em determinado momento, o patriarca Nestório de Constantinopla levantou uma dúvida que talvez não fosse só dele, fosse de muitos. Seria de fato Maria mãe de Deus ou somente mãe de Jesus, o homem? E a igreja então resolveu tomar a providência de tratar dessa questão num concílio, o Concílio de Éfeso, realizado em 431. Por quê? Porque, na verdade, essa dúvida não se dirigia tanto, ou melhor, tão somente, à natureza da maternidade de Maria, mas era uma dúvida cristológica, uma dúvida que dizia respeito à natureza da pessoa de Jesus. Seria de fato Maria mãe somente do homem Jesus e não seria mãe do Deus que Jesus é? Ou Maria seria realmente a mãe da pessoa inteira de Jesus, humana e divina? É sobre essa questão que nós vamos falar hoje. Naquele tempo, naquela realidade cristã daquela época, era muito comum, até por conta da convivência com a mitologia grega, que os deuses tivessem uma mãe. Então, mesmo entre os cristãos, havia esse conhecimento prévio de que os deuses tinham mães vindo da mitologia, da cultura local, né? E só que Maria não. Maria não era mãe de Deus daquela forma como se acreditava na mitologia. Claro que não. A maternidade de Maria, ela se dá por meio da encarnação do Verbo. Por quê? A grande dúvida é, como uma criatura poderia gerar o Criador? Como uma criatura, por mais perfeita que fosse, por mais imaculada e sem pecado, ela poderia gerar o próprio Deus? Então, de fato, pensar dessa forma na criatura que antecede ao Criador seria uma incoerência. E não foi isso que aconteceu, logicamente não. Deus é desde sempre. E o Filho Jesus, que é Deus, é consubstancial ao Pai. Então, ele foi gerado no Pai e pelo Pai. Porém, ao assumir a natureza humana, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, de fato, Maria gerou ao próprio Deus. Por quê? Porque a maternidade de Maria, ela diz respeito a uma pessoa íntegra, e aí entra a dúvida relativa à natureza de Jesus. E por isso, até mesmo, a igreja levou essa questão para um concílio, por ser tão séria e tão grave. Ao dissociar a maternidade de Maria da maternidade divina, nós estaríamos assumindo que Jesus, em sua natureza humana, era filho de Maria, mas em sua natureza divina, não. E isso diz respeito a gerar uma pessoa não na sua integridade. Quando uma mãe gera um filho, uma mãe comum, gera um filho, ela gera uma pessoa íntegra, inteira, em tudo aquilo que essa pessoa é. Ela gera uma personalidade, ela gera um corpo, ela gera uma alma. É claro que a alma é dada por Deus, é um dom de Deus, mas tudo acontece naquele ventre. E assim foi com Jesus, não seria diferente. Quando Jesus assumiu a nossa humanidade, ele não veio somente homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus, em Mateus 1, versículo 22, 23, diz que a Virgem daria à luz a Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nós estamos falando de Deus conosco. A Virgem daria à luz a Emanuel. Nisso consiste a maternidade divina de Maria. O Verbo se fez carne, por meio do mistério da encarnação, Maria deu à luz ao Filho de Deus.
tendo-o gerado em seu ventre. É claro que isso é um mistério muito grande. É claro que isso é um mistério muito profundo. Mas é claro também que o Espírito Santo jamais desampararia a igreja nessa decisão. E é muito bonito ver, justamente através da correlação com essa primeira oração, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, que inclusive faz parte da liturgia das horas, que o Espírito já conduzia os seus fiéis nesse sentido. E a igreja validou, a igreja confirmou algo que já era patrimônio de fé, trazido pelos primeiros cristãos. Isso é muito belo, isso é muito tocante. Como o Espírito Santo vai conduzindo todas as coisas. Então, no concílio foi quebrada essa tese, foi derrubada realmente a dúvida de Nestório, e a igreja realmente pôde viver essa realidade cada vez mais presente. Pôde, na verdade, aquilo que ela já vivia no coração, ela pôde expressar com mais fidelidade e com mais clareza. Maria é Mãe de Deus. E não há erro teológico nisso, e não há dúvida. É a verdade. Emmanuel é Deus conosco. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. E o sim de uma mulher, trouxe Jesus ao mundo. E assim, através do mistério da encarnação, nós podemos viver a maternidade divina de Maria. Nós podemos trazer para a nossa vida essa realidade. Se ela é Mãe de Deus, o que essa mãe não é capaz de fazer, não é mesmo? O que ela não pode obter pela sua intercessão. Então, nesse 1º de janeiro que se aproxima, é muito importante que nós tenhamos essa verdade de fé bem presente diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. E que ela possa iluminar a nossa alma. Com toda essa verdade, nós temos uma mãe no céu, que é Mãe de Jesus e nossa mãe. E que vivenciou essa maternidade divina através do mistério da encarnação, trazendo com seu sim a ressurreição e a vida. Santo Agostinho, ao analisar esse mistério, ele deixou uma frase muito linda. Ele disse: se a mãe fosse fictícia, seria fictícia também a carne. Fictícias seriam as cicatrizes da ressurreição. Então nós podemos perceber que, de fato, era muito importante que essa maternidade de Maria fosse real, ela fosse de fato ampla como ela é. Se a mãe fosse fictícia, nada disso seria realidade. Se Maria não tivesse, através do mistério da encarnação, se permitido viver e gerar o Deus conosco, nada disso seria possível. E volto a dizer, Deus é desde sempre. Jesus é com o Pai desde sempre. Maria não gerou no sentido de criar o próprio Deus, mas Maria deu à luz a Deus. Isto é um mistério aos nossos olhos, é um mistério aos nossos corações, mas é uma verdade de fé que deve ser vivida e proclamada. Portanto, recorra a ela, consagre-se a ela. Que 2025 seja um divisor de águas na sua vida e na minha também. Seja um ano completamente dedicado à intervenção de Maria Santíssima, à intercessão dela. Deixe que ela mande, dirige, governe todos os seus sonhos, os seus afetos, os seus desejos, os seus projetos. Que ela realize na sua vida a obra que o Espírito Santo deseja realizar. Porque o Espírito, ele se deixa atrair por aquele coração onde ele encontra a sua esposa, aquela que participou com ele no mistério da encarnação. O Pai se deixa atrair pela alma aonde ele encontra a sua amada filha, a Virgem Perpétua, aquela que disse sim em perfeita obediência e humildade ao plano de salvação. E o filho, o filho, que filho deixa de escutar a oração, o pedido, o clamor de sua mãe? Se nós, que somos maus no sentido de somos pecadores, que temos muitos defeitos, que precisamos nos converter, se nós amamos e honramos a nossa mãe, com certeza Jesus ama e honra a mãe dele no céu. Então não tenha medo de se entregar a Maria, de ser inteiramente dela. Muitos santos vieram antes de nós. Muitos
sábios, doutores da igreja, nunca tiveram medo de proclamar essa verdade. Maria é mãe de Deus e ela é nossa mãe. Que você tenha um ano abençoado, repleto de graças e de muitas alegrias. E que Maria Santíssima seja a estrela que conduz o seu caminhar. Salve Maria!